a gente conversando, tinha uma senhora na mesa. E eu falei pra ela, não, vou colocar no cavitário, que é um fluido que a gente usa pro tratamento, né, na tanatopraxia. Eu falei, a gente vai lá fora, né, eu fumo um cigarro, a gente conversa um pouquinho, depois eu volto. Tem que aguardar meia hora, 40 minutos. E a gente conversou, eu apaguei a luz do laboratório, né? Nunca mais eu apaguei luz de laboratório. Um corpo dentro do laboratório, nunca mais. Por quê? Porque a gente tava do lado de fora conversando, passou o tempo do cavitário, eu falei, vamos amiga, vamos entrar pra... Eu termino e você vai conversando comigo. Ela gostava de ficar lá na porta, né? E eu terminando e ela ia falando que a gente tinha que resolver. Só que quando eu entrei, a Odete sentiu algo, né? Eu não sei muito bem o que ela sentiu, que ela parou. Ela bateu as duas mãos na porta, a porta era de... Metal? É alumínio, né? E fez o barulho. Eu falei, o que foi? Ela falou, não sei. E eu entrei. E sabe essa mania que a gente tem de ir no interruptor sem olhar? Porque você já sabe onde está o interruptor? Sim. Eu olhando pra mesa, olhando pra direção, conversando com ela, a minha mão esbarra e volta do interruptor. E eu vi ela em pé, a silhueta dela em pé. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa. Que você viu que uma silhueta, tipo um espírito, em um pé, fantasma. do lado do corpo dela. Sabe, nossa. Apagado. Aí, a sala apagada. A sala apagada foi aquele vai e volta da luz. E eu olhando pra mesa, eu falei, nossa, gente... Acabei de ver. E falei pra Odete, na hora da Odete falou assim, eu não vi, mas eu senti uma coisa muito estranha. E é rápido, né? Cada um tem sua sensibilidade, né? Eu sempre falo pra eles, quando a energia tá muito forte, eu falo, olha, pelo amor de Deus, não aparece pra mim, não. Não aparecer não. Pode aí demonstrar a sua energia, mas aparecer pra mim, não. Eu prefiro que não apareçam. Esse foi o único caso que apareceu. Foi minha primeira experiência de ver algo assim. Não era... algumas pessoas que estudam isso, você deve saber, né? Chamam de alguma coisa quando é só aquela coisa tem branca. Vulto, né? Que acho que quando ele é preto, acho que o vulto pode ser branco também. Tem a silhueta. Era uma silhueta branca, parecia uma fumaça. Sim. Sabe? E aí muitas pessoas acreditam, outras não. Bom, foi o que eu vivi. Depois disso, eu nunca mais deixei cadáver nenhum no escuro. Não deixei. Eles ficam, então, no claro. Eu falei, poxa, é errado da minha parte. Tem uma pessoa, não pode estar no escuro, né? Então, falei, não vou, nunca mais, mas nunca mais. A ordem expressa no laboratório é só apaguem a luz quando não tiver nada dentro do laboratório. Tem corpo, deixa a luz acesa. E o que é engraçado é que, pra mim, essa atitude de deixar a luz acesa, ela configura muito de que existe uma vida ali. Mesmo que a pessoa tá morta, mas existe uma pessoa ali. Morto ou não, igual você falou, né? Ela teve uma vida, então há algo vivo ali, né? Porque é isso mesmo. Até a pessoa não ser sepultada ou ser cremada, né? Ela tá ali. Ué, então não tem que apagar, não é um objeto, né? O crematório super respeita isso. Às 72 horas, né? Às 72 horas, parece que Chico Xavier, né? Também, ele vem em cima das 72 horas. 72 horas aquela coisa do sepultamento, da cremação. Do tempo do espírito entender que morreu, né? Exatamente. Uns falam 7 dias, outros, Chico Xavier batia ali na tecla de que eram 72 horas. Eu também ouvi isso. Uma vez eu vi um vídeo sobre isso. Os crematórios respeitam às 72 horas. Tempo? Sim, 24, né? Pra se houver alguma coisa ali, que é relação familiar ou a justiça, né? Um dia 48. E 72 horas. Então vai de 24 a 72 horas pra cremar, porque eles respeitam essa questão da... É meio que espiritual essa questão, né? Exatamente, sim, eles respeitam essa parte. Então os espíritos chegam, olha, eu quero cremar, mas essas são 72 horas pra acontecer a cremação. Gente, eu não sabia. E eles respeitam isso. Que incrível. Aí você vai me dizer que não tem nada ali em volta? Então, que não tem nada espiritual, não tem como não ter. Exatamente. Não tem como não ter. Chegou no plantão, na hora que a gente tá no plantão, quase amanhecendo o dia, todo mundo cansado. Chegou um agente funerário com um bebê no colo, né? Eu falei, mas olhei de longe, um bebezinho, ele segurando. Falei, você trouxe fora da urna o bebê? Porque geralmente são removidos na urna. Falei, você trouxe um bebê fora da urna? Ele falou assim, Josi, a dona do bebê tá lá no carro. Aí eu falei, caramba, eu tenho uma criança lá. E aí, os colegas cansados já, vai você, eu tô aqui, tô terminando isso aqui, eu não vou parar agora, e tudo. E aí ele entrou com a urna, ela tinha 5 anos de idade. Urna é o caixão. Urna é o caixão. Ele entrou com a urna branquinha, né? Que é uma coisa que já dá aquele... Já choca, a urna branca já choca, né? Entristece muito. E pra falar nisso, gente, muita gente fala, né, naquela coisa da lenda que só noivas e virgens são sepultadas em urna branca. Tem isso? Mas não. A gente faz senhorinhas, a família que escolhe. Eu vou numa urna branca. E quando eu tirei, né, a tampa, ela tava toda cobertinha com lençol. E aí a primeira coisa que eu fiz na dobra do lençol, né,
Quando eu tirei a primeira dobra, eu vi as unhas dela, tudo colorida. Uma unha pintada de cada cor. Da criancinha. Ela estava no hospital do câncer, né? Então, ela morava lá. Entendi. Dizem que ela, desde quando nasceu, a mãe acompanhava ela dentro do hospital. Tá. E quando o agente funerário vem contando as coisas pra gente, é aquela hora que o coração dá aquela, né, apertadinha ali. Ele falou, Josi, a mãe tá desesperada, morava com ela e tal. Aí eu tenho mania de costume de tirar a criança no colo, né? Claro que a gente tá com mangote, avental. Eu não gosto de virar a urna na mesa. Eu gosto de tirar no colo. Tá. A pessoa tá na urna, você vira a urna, cai o corpo. Não, você gosta de tirar. Isso, eu gosto de tirar. Tá. Mesmo assim que quando a gente vira, é o maior cuidado do mundo pra não bater a cabeça, pra não bater o rostinho. E aí eu falei, vem com a tia vai colocar você na mesa, eu vou cuidar de você. E ali eu cuidei dela, né? Ela melhorou bastante a fisionomia, ela tava muito cianótica, que é roxinha, né? O rostinho cianótico tava bem roxinho. E respondeu muito bem ao procedimento. E a mãe tinha pedido pra, por favor, colocar o boneco dentro da urna junto com ela. O boneco dela. E eram rosas, a ornamentação dela eram rosas salmão, né? E olha que isso já tem tempo, eu não consigo esquecer nada relacionado a ela. E na mesma noite, quando eu liberei aquele corpo, eu fui pra casa, no mesmo dia, né? Na mesma manhã, eu fui dormir, que a gente chega cansado. E aí eu sonhei com ela, saindo correndo de trás da minha cama. E sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado, e você... Parece um transe, você tá em transe, né? Você não sabe meio o que tá acontecendo. Experiências sobrenaturais são assim, a gente não sabe se tá acordado ou se tá dormindo. Ah, é? Eu nunca tinha ouvido isso, porque eu fiquei assim, eu fiquei confusa se eu tava acordado ou se eu tava dormindo. É o que a gente chama de, que a gente tem contato com o perispírito, que a gente entra no universo dele e a gente fica entre o sono e entre a vida real, né? Então você fica ali no meio, que é onde eles habitam. Ah, entendi. E a gente tem o contato. Olha só, tá vendo? Nem sabia. Foi exatamente como eu me senti. E aí ela saiu de trás da minha cama, correndo em direção da minha sala e rindo. E isso me perturbou bastante, né? Eu fiquei, nossa... Te deu um medo? Me deu. Eu falei assim, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu não tenho costume de estar, né, vendo isso. E aí quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram, Josi, é uma forma de agradecimento, né? Ah, é um anjinho e tudo. E várias vezes, durante algumas fases difíceis da minha vida, eu sonhei com ela. Com ela. Eu sei o nome dela, tudo dela, o cabelinho dela curtinho, já crescendo o cabelo, as unhas, tudo. E eu já sonhei com ela algumas vezes. E sempre que isso acontece, eu sei que vai ficar tudo bem. Então, pra mim, eu tenho ela como um anjo, né? Aconteceu uma situação comigo uma vez, isso me impressionou muito, assim, muito mesmo. Os colegas auxiliares o colega botou o cadáver na mesa pra gente chegar pra fazer a necrópsia, o cadáver de bruço. Aí a gente dá aquela primeira olhada ali, né, nas costas ali, no dorso do cadáver e tal. E aí eu fui virar o cadáver, né, pra fazer a necrópsia. Eu não sei, assim, como aconteceu aquilo, né? A mesa, né, tem uma mesa de necrópsia, assim, o braço, a mão do cadáver ficou agarrada na mesa, mano, do lado de fora. O braço dele ficou pra fora da mesa e a mão dele ficou agarrada. Eu não tinha visto isso. Quando eu tentei virar, a mão dele ficou presa, assim. E eu tentando virar e a mão presa, a mão presa. Aí eu, porra, aí dei a volta, soltei a mão do cara, virei o cara. E ele tava com uma expressão, o cadáver tava com uma expressão de não estar muito satisfeito, não. É engraçado a gente falar isso, mas a gente olha o cadáver e vê que o momento da morte. O espírito partiu, entendeu? Realmente partiu, aceitou, morreu e tal. Esse cara parecia não estar aceitando muito a morte dele, não. E isso acontece. O espírito fica meio cristalizado ali, próximo, não quer muito aceitar, não quer se desprender e tal, fica naquela ali e tudo mais. E parecia realmente que o cara não queria que eu virasse ele pra necropsiar, entendeu? Eu sou espírita, acredito nisso, né? Respeito quem não acredita, mas eu acredito e vi realmente. Então o que eu fiz ali? Fiz umas orações, né? Eu conversei, pedi para a espiritualidade me auxiliar, conduzir o espírito ali e tal, né? Local de suicídio, todo local de suicídio. Primeira vez que eu vou contar isso, eu acho que eu nunca falei isso. Falo minha esposa, para alguns amigos, mas todo local de suicídio, de morte, assim, uma morte meio estúpida ou alguma coisa assim muito brava. E suicídio todos os locais de suicídio que eu chego, eu faço uma oração, sempre, para pedir misericórdia por aquele irmão que fez aquilo, que tirou a própria vida e tudo mais.
e ajudar, né, na passagem dele ali e tal, né, na punição que ele vai sofrer porque tirou a própria vida, aquela coisa toda. Então eu peço misericórdia, conversa, tal, aquela coisa toda. E aconteceu, acho que foi a única experiência sobrenatural que eu passei, foi essa, assim, que eu senti que o cara não queria muito que eu necropsiasse ele. E aí eu fiz uma oração, pedi e tudo mais, e aí a necrópsia transcorreu na boa e tal, sem problema nenhum.